Olá, tudo bem com você? Hoje eu trago um tema que é muito recorrente, principalmente da parte das mulheres, com relação aos seus esposos. Mas se você é homem e está assistindo esse vídeo, fica até o final porque talvez você já tenha passado por algo parecido ou não seja com você, mas possa ajudar alguém. E a pergunta que está até no título aqui desse vídeo é como agir quando o parceiro ou a parceira são resistentes à sua fé cristã. Então, a primeira coisa que é muito importante que você entenda é que você não vai convencer essa pessoa com palavras. Por mais que seja tentador e que pareça o caminho mais óbvio, talvez não óbvio, mas o caminho mais fácil de trilhar, falando, né? A gente tem essa tendência de querer falar com as pessoas, de convencer, de mostrar o ponto positivo daquilo, de por que ela deveria fazer isso, por que isso é importante. Mas se a gente pegar o próprio exemplo de Jesus, ele, apesar dele ter usado muito das palavras para falar do reino dos céus e tudo o que ele acreditava e a missão dele aqui na Terra, se você observar bem, o que mais ele fazia era dar o exemplo. Isso é o que é mais convincente para as pessoas, principalmente quando você fala do teu parceiro ou da tua parceira, porque ele te conhece, ele vê o que você faz no teu dia a dia. Então, se ele percebe que você está falando uma coisa, mas você está fazendo outra, isso vai afastar muito mais. Por isso que é tão perigoso a gente tentar convencer pelas palavras. Porque você pode falar assim, Carol, mas eu vivo isso, eu já tenho muito exemplo que eu dou dentro de casa e tal, eu frequento a missa, eu frequento a minha comunidade, eu faço tudo que eu tenho que fazer certinho. Isso não é dar o exemplo? Sim, isso é uma parte. Mas e na tua vida corriqueira? Na forma como você tem paciência ou impaciência, na forma como você se relaciona com as outras pessoas, se você leva alegria, se você leva um fardo leve para as pessoas, se você ajuda, se você colabora, se você é uma pessoa agradável de estar perto. Porque quando a gente fala em ser coerente com as palavras, não é só com relação à religião em si, é com relação a tudo, às amizades, à maternidade, à paternidade, ao trabalho, à índole, aos receios que você tem, como que você lida com esses receios, com esses medos. Então é o todo. E era isso que Jesus mostrava pra gente, que ele passou aflições, mas ele não deixou que isso fosse maior do que a fé dele. Ele foi tentado e ele conseguiu dizer não. E a gente tem que muito mais se preocupar em fazer isso, que é a verdadeira conversão, do que de fato ficar convencendo alguém com as palavras. E esse é o maior erro, porque as pessoas tentam convencer as outras pelas palavras. Então, a única coisa que você precisa fazer é parar de falar sobre isso. Parar de tentar convencer essa pessoa a ir com você na missa, na igreja, fazer tal evento, enfim. E comece a viver isso e a demonstrar isso muito mais. Talvez você já faça, mas se você já faz, veja onde que você pode melhorar, porque ninguém é perfeito. Então tem algum lugar que talvez seja crucial para aquela pessoa e que seja crucial para a tua conversão, que é aí que você tem que focar, na mudança verdadeira, porque você se aproxima de Deus dessa forma, entendeu? Então, ó, bico calado, oração, claro, né? Na oração você pede. E no exemplo do dia a dia, vivendo isso com a verdade, tá bom? Deixa seus comentários aqui se isso te ajudou. E mais do que isso, coloque em prática, porque só assim você vai ver o resultado. Beijo, até o próximo vídeo.